que é o Edmar e o Ari, tá bom? Então, palmas, muito bem. Aproveitem, tá certo? Obrigada. Boa tarde, gente. Meu nome é Edmar Freire, eu já participo do NAFA há 3 semestres. Acho que é. O Ari também já está com a gente. E nós vamos hoje tentar esclarecer algumas coisas sobre o MEI, que é o microempreendedor individual. Tá? Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da professora Iane, da professora Joelma, tá? Apesar de eu estar um pouquinho afastado do NAF, mas ainda me sinto da casa. Tá? E gostaria também que o Ari desse uma palavrinha, né, de início. Vamos lá, Ari. E aí, pessoal, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer a presença de todo mundo, né? E quem pôde estar aqui presente, né? Para mim é uma honra estar fazendo esse, eu chamo de mini curso, né? Mas é uma oficina, né? A oficina, a professora Iane, a professora Joelma, né? Muito obrigado. Um abraço aí pro pessoal do virtual também, viu? Sejam bem-vindos. Eu faço parte do NAF, já vai fazer um ano, né? Entrei em maio do ano passado. Tive a oportunidade de apresentar já alguns mini cursos, né? Pelo projeto de extensão, né? No caso, a gente já apresentou até mesmo de imposto de renda ano passado, também mini curso já sobre concursos públicos, né? E hoje a gente vai falar sobre o MEI, né? O que é o MEI, quais são as suas vantagens, suas obrigações, né? Nem sempre é só bens e direitos, mas também a questão das obrigações, né? E vamos começar aqui a nossa palestra, viu? Muito obrigado, boa tarde a todos e sejam bem-vindos. Bom, acabei esquecendo de apresentar o nosso monitor Jonathan, que é da parte de tecnologia, né? É o cara que vai começar a colocar o dedinho aí para a gente começar o nosso minicurso, nossa oficina, né? Jonathan, por favor, a primeira tela. Bom, aí é só a nossa apresentação, tá? Alguém lembra ou já pesquisou qual é o tema da Semana da Contabilidade? Alguém viu? Ninguém? É um tema importante, atual, interessante, né? E eu, inicialmente, vou só falar um pouquinho, inclusive nós vamos ter uma palestra sobre o assunto, né, hoje, né? Mas eu vou rapidamente fazer um link com o microempreendedor individual. Jonathan, por favor. Que nós estamos falando dessa siglazinha, ESG. Não vou nem me arriscar no inglês, tá? Mas se alguém, o Ari, que é fluente, né? E essa... Tudo bem. Eu já tinha enrolado a língua faz tempo. Bom, estamos tratando dessa siglazinha que significa ambiental, social e governança, né? Eu estudei um pouco o assunto, não sou expert, né, no assunto, mas fiz algumas anotações que é importante a gente começar a tratar desse assunto junto com o MEI. Tá? Hoje, o mundo está passando por várias mudanças, né? São movimentos incontáveis, né? Que uma nova era está em curso, que transforma pessoas, e tá assim, o foco é em pessoas e na natureza. Uma pesquisa recente da revista Exame, dentre 10 CEOs, todos 10 têm planos para suas empresas com relação ao ESG. Tá? E assim, o ESG é um conjunto, né, de padrões e boas práticas, né, que vai definir uma empresa, né, que é socialmente consciente, né, ela trata do social e sustentável, né?
e, obviamente, corretamente gerenciada. Então, o ESG é basicamente isso. E, assim, não é só uma questão de imagem. As pessoas hoje, às vezes, ligam o ESG a uma questão de imagem, tá? Mas também é uma questão financeira. Isso traz benefícios financeiros para a empresa, né? E assim, a parte da implementação do ESG em uma empresa independe do tamanho. Por isso que eu estou trazendo isso para o microempreendedor individual. Não é pelo fato de ser um microempreendedor que ele não vai ter um olhar para o ambiental, o social e a governança, né? Então, independe de tamanho, independe de quantidade de funcionários, de localidade, de onde você funcione, qual é seu ramo. Então, esse é um tema muito atual e eu gostaria, inclusive, de iniciar exatamente sobre esse assunto, porque também é o nosso tema da semana, né? E, assim, o ESG, se você for fazer uma analogia com, por exemplo, o nosso curso de contábeis, vários estudos estão muito ligados no curso de ciências contábeis, né? Se você for verificar, por exemplo, transparência, ética, né? Nós temos, inclusive, disciplinas com relação a isso, né? Planejamento, risco, né? Tudo isso ligado às nossas disciplinas contábeis, né? Mercado financeiro, né? Responsabilidade, relacionamentos, direitos e deveres, né? Recursos, perdas, ganhos. Então, tudo isso o ESG se baseia e nós temos esse link com tanto o MEI como com o nosso curso de Ciências Contábeis, né? Então, para quem ainda não acredita que todo mundo já tinha escutado essas siglas, se por acaso vocês ainda não deletaram, deletem o pensamento que é sustentabilidade e exclusividade de ativistas. Acabou isso. Tá? É tanto que antigamente chamava-se ecochatos. Há uns anos o pessoal... Então, deletem esse pensamento. Tá? O tema está em todas as empresas, e inclusive, agora no último fórum de Davos, foi um tema muito debatido por todos os representantes de países. Tá bom? Então, inicialmente, eu gostaria de iniciar com esse tema. Vamos agora para o início do microempreendedor individual. Bom, pessoal, pegando nessa parte do que é o microempreendedor individual, a gente sempre vai se deparar muito com essa questão do Simples Nacional, né? Afinal de contas, o que é o Simples Nacional? Ele é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicáveis às microempresas e empresas de pequeno porte, né? Ou seja, se você está querendo começar o seu Simples Nacional agora, tipo seu MEI, sua microempresa, é parecido com o CPF que você tem, né? Assim, você só pode ter um CPF, da mesma forma como também o CNPJ. Ele é como se fosse o CPF, ele é o CPF da empresa, né? Você vai especificar o que é a atividade empresária, a questão dos seus dados, né, e tudo mais. Sempre você vai vincular o seu CNPJ ao seu CPF, né? Tem a questão também do nome fantasia, né? No mais, assim, você vai fazer um cadastro, né, para que você possa ter direito, né, aos benefícios que o CIMEI dá, né? Que o CIMEI é como é o sistema, né, que a gente chama. E, assim, pegando essa parte do que é a microempresa, né? Ela é uma empresa que tem faturamento anual de até 360 mil, ou emprega até 9 pessoas no comércio e serviços, ou 19 pessoas no setor industrial, né? E a pequena empresa, que no caso a empresa tem faturamento anual de até 4,8 milhões por ano, ou emprega de 10 a 49 pessoas no comércio e serviços
e serviços ou de 20 a 99 pessoas na indústria. Vou deixar, eu acho que todo mundo dá para me escutar sem microfone, né? Nós iniciamos com esses dois tópicos, inclusive com a sugestão da professora Joelma, porque várias pessoas confundiam exatamente o simples com o CIMEI. João, por favor, coloca aí o portal do Simples Nacional, por favor. Portal do Simples. Se vocês verem lá em cima, primeiro lá, nós temos o Simples Nacional e aqui do lado nós temos o CIMEI. Tá? O Simples Nacional são todas as empresas, microempresas, empreendedor individual, todos eles. Qual é a... Não tá conseguindo escutar? Vamos lá. Então, assim, essas empresas todas são do Simples Nacional. Então, tudo que você for fazer com relação à empresa do Simples é exatamente naquela abazinha ali. O CIMEI é o sistema somente do microempreendedor individual. O CIMEI está dentro do Simples, tá? Dentro do Simples. Isso. Por favor, John, se você puder clicar em cima lá do isso, tá? Do CIMEI. Não, aí, tá. Não, lá. Nós temos as opções, né, do Simples Nacional. Deixa eu ver aqui a opção... Não, deixa... Eu queria a opção onde... quais são as opções? Isso. Parcelamento não, eu quero dar as parcelas. Parcelas. Parcelamento. Se você for ver, as opções todas são do Simples, tá? Verifique que essas opções que nós temos aí de serviços, né, todas são do Simples. Coloca agora nesse meio, Jonathan, por favor. Isso, mesma opção. Se você for ver, ali ele muda para microempreendedor individual. Tá? Então, uma empresa simples, tá, não pode, por exemplo, emitir um DAS, um guia de pagamento, no CIMEI. Para emitir uma guia de pagamento no CIMEI, somente quem é microempreendedor individual. Quem tem esse faturamento acima de 81 mil, que não se enquadra no MEI, aí terá que usar a opção do Simples Nacional. Então, essa dúvida que parava, às vezes as pessoas achavam que era a mesma coisa, às vezes achavam que eram duas coisas diferentes, mas uma está entrelaçada à outra. Então, a empresa, o microempreendedor individual, obrigatoriamente é Simples Nacional. Tá? Óbvio que nem todas as empresas, por exemplo, a ME, né, outras categorias, nem sempre eles são Simples Nacional. Eles podem escolher lucro presumido, real, então tem várias outras opções. Tá? Então, só para a gente tirar essa dúvida com relação a esse tópico. Pessoal, só um adendo aqui, muito bem explanado pela irmã. Aquele site ali que vocês viram agora, do Simples Nacional, todo mundo aqui que quiser aderir ao CIMEI, você sempre vai entrar por esse portal. Certo? Por que você vai entrar por esse portal? Todo mês, né, assim, para você, digamos assim, mostrar que seu rendimento está ativo, né, você tem que cumprir com suas obrigações. Né? Se você quer continuar ainda com o seu CNPJ, né, você tem que mensalmente emitir as guias que o Edmar falou que são os DAIs. O que são os DAIs? A grosso modo é como se fosse uma espécie de boleto, só que referente à sua atividade empresária. No caso, esse boleto ele varia de, se eu não me engano, acho que de R$ 66,00 o mínimo, ou 60, até no máximo R$ 88,00. Isso por mês, certo, pessoal? Então, assim, não é um valor fixo, né? Assim, ele varia de acordo com a sua produtividade.
Então, assim, eis a questão, né? O que é o MEI, né? Não, já falei, perdão. No caso, o microempreendedor individual, conhecido como MEI, é um tipo de empresa que foi criado com o objetivo de legalizar as atividades exercidas pelos trabalhadores informais, né? Você agir na informalidade, e autônomos, né? Você trabalhar por conta própria, né? Seja como vendedor, né? No caso, outros tipos de serviços, assim, com relação a não só venda de e-mail. Qualquer atividade de autônomo, né? Por exemplo, vamos dizer, padeiro, pedreiro, vendedor ambulante, manicure, qualquer atividade, né, que seja de autônomos, né, pode se regularizar, né, motorista de aplicativo, caminhoneiro, são vários. Né? Então, assim, aqui nós estamos exatamente definindo o que é o MEI, né? Que é uma categoria que vem crescendo muito, como as últimas estatísticas de 2022, teve um crescimento de 14%, né, com relação aos anos anteriores. Hoje nós temos pequenos negócios geram, isso são dados de 2022, 420 bilhões por ano. Quando a gente fala em pequenos negócios, não só do MEI, mas também de ME, né, as microempresas, né, estão agregadas nesse valor. Os MEIs geram mais de 11 bilhões todos os meses, né, o que significa 140 bilhões por ano. Então, quer dizer, é um potencial muito grande esse pessoal que são empresas individuais que, quando você vê esse faturamento, realmente é um poder de venda, um poder de negócio, né, de formalização bem interessante. Como eu estava falando, o portal do empreendedor, praticamente todas as funções que nós precisamos fazer com relação ao microempreendedor é dentro do portal do empreendedor. E também a gente usa muito o portal do Simples Nacional. Nós vamos ver agora o portal do empreendedor, mostrar algumas telas para a gente começar a conhecer os sites que utilizam tanto para formalização, para alguma coisa que seja feita do meio. Pessoal, nessa parte aqui do portal do empreendedor, ele sempre vai estar vinculado, certo, ao gov.br. No caso, o gov.br, né, para quem não sabe, né, é o portal de cadastro do governo federal. Basicamente, acho que a partir de 2020 teve uma aderência muito grande a esse sistema por conta da época da Covid-19, né, com relação ao sistema brasileiro de vacinação, certo? Então, assim, pode-se perceber que tem algumas diferençazinhas entre quem aderiu na época da pandemia ao GOV, né? A começar pelo estilo de senha, né? Antes eram só entre letras maiúsculas, minúsculas e números. E as pessoas que aderiram recentemente ao GOV têm a opção também de colocar símbolos, né, na senha. E para que serve essa senha, né? Só esse adendo. Você basicamente vai mexer com tudo que está vinculado ao seu CPF dentro desse sistema. Seja o portal do empreendedor, seja o ECAP, que foi muito bem falado pelas professoras ontem, referente a imposto de renda, né? E também o meu INSS, né? Dentre outros serviços que você utiliza dessa plataforma, né? CNH digital, carteira de trabalho digital, dentre
dentre outros serviços, certo? Aí aqui você pode ver, né, ó, por exemplo, essa primeira aba de eu quero ser MEI, né? No caso aqui ele já explica, né, um pouco do que a gente já falou sobre a questão do MEI. Aquela ali do lado, para quem já é MEI, certo? Do outro lado, o Crede Mais, né? E a jornada empreendedora. Na verdade, assim, o mais importante para o MEI inicialmente são essas duas telas. Quero ser MEI é onde você vai se formalizar. Jonathan, por favor, clica nesse Quero ser MEI para a gente abrir aí, só para a gente mostrar. Que aí é aonde você vai fazer o cadastro, né? Que é um cadastro simples, né? Você vai precisar de alguns documentos pessoais. Ali naquela aba você vai, quem pode ser MEI, formalize-se. Por favor, clica no formalize-se, por favor, Jonathan. Ele vai pedir exatamente o Gov, como o Ari estava falando. Você tem que ter uma conta Gov. Infelizmente a gente não tem como usar agora, mas assim, o cadastro ele é muito simples. Ele é o nome, o endereço, você vai escolher a sua atividade, que lá vai ter um menu lá que você pode escolher as suas atividades, tá? Vai colocar o seu capital social, que geralmente é um capital que não ultrapassa 1.000, 2.000, aí vai depender, porque geralmente até por conta do limite de faturamento, mas é um cadastro muito simples de se fazer. Qualquer pessoa, tá, com o mínimo de conhecimento de informática vai conseguir cadastrar, né, criar, formalizar um microempreendedor individual. Pode botar, Jonathan. Ainda nessa tela nós temos algumas opções, ele ali dá algumas opções, quem pode ser MEI, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, e várias opções, né, de informações, dicas de segurança, ocupações que pode ser MEI. Então, são várias informações que tem no portal, né, nessa aba de formalização. Por favor, pode voltar, Tiago. Já na segunda aba, já sou MEI, aí sim, você já tem o seu CNPJ, e aí dentro desta aba, pode clicar, você vai ter todas as funções, atividades que você pode fazer. Aí você pode fazer alteração, você pode imprimir CNPJ, você vai ter o relatório mensal, nota fiscal, várias informações com relação ao microempreendedor individual. Eu ressalto muito essa parte de simplicidade, porque o MEI ele foi criado exatamente para isso, para ser desburocratizado para o contribuinte, para o autônomo, para a pessoa que quer trabalhar como MEI. Então ele não tem muita dificuldade no trato do dia a dia, né, para você fazer alterações, para você manusear o seu CNPJ, para imprimir qualquer coisa que você necessite, que a gente vai mostrar algumas coisinhas aqui. Tá? Pode voltar, Jonathan. Por favor, volta para o slide. Bom, com relação aos benefícios e às vantagens de se adquirir um MEI, né? Primeiro, você não precisa pagar taxas para o registro da empresa, né? No caso é gratuito, né? Todo mundo aqui que tiver interesse em fazer, pode fazer sem nenhum problema. O que ele vai pedir é somente dados cadastrais seus, certo? Segundo, ele pode começar a funcionar imediatamente. Então, assim, você criou hoje, ó, já está valendo, já tem seu CNPJ, tudo direitinho. Você paga menos impostos, com baixo custo mensal de tributos e valores fixos. Você enfrenta uma burocracia, como o Edmar bem falou, simplificada, né? Tudo isso para facilitar a questão do empreendedorismo, né? Para as pessoas que querem já ter o seu início de carreira. Você recebe o CNPJ e é dispensado de alvará e licença para as suas atividades. E você tem acesso à previdência, né? No caso, por exemplo,
Algumas pessoas aqui, acredito eu, né, trabalham de carteira assinada, né? Você está vinculado a um regime geral de previdência, né? Você está regido sobre uma CLT. Quando você tem um CNPJ e você está literalmente sendo autônomo, o período que você abriu o seu MEI, vamos supor que em 2013 eu abri o meu CNPJ e hoje eu completo 10 anos. Trabalhei somente para mim. Então, desses 10 anos que eu tenho meu CNPJ, hipoteticamente falando, eu vou ter a minha contribuição de regime próprio de previdência. Né? Ou seja, no caso, eu não vou precisar realmente ser um seletista para poder estar contribuindo para o meu INSS. Né? No caso, para ter direito à aposentadoria, a auxílios, né? Dentre outros benefícios previdenciários. Certo? Eu queria só fazer algumas observações, primeiro com a questão do alvará. Tá? Via de regra, o MEI não precisa de alvará, tá? Para funcionar, ele inclusive pode funcionar até na residência dele, não tem nenhum problema. Agora, existem algumas exceções, são poucas, mas tem. Por exemplo, se o microempreendedor individual ele vai colocar um frigorífico, então ele realmente vai ter que ter uma licença, um alvará. Por quê? Está tratando de comida, esse tipo de coisa, então ele tem essa questão alimentícia, né, um alvará de funcionamento, no caso, por exemplo, específico dos açougues. Então você pode botar um açougue como microempreendedor individual, mas neste caso específico vai prezar no alvará. Tá? A outra questão com relação aos benefícios, o inspetor realmente dá uma subida. Com relação aos benefícios, todos esses benefícios, eles seguem todas as regras normais dos benefícios que nós recebemos pelo INSS, tá? Da aposentadoria, tudo, todas aquelas regrinhas, você tem um período de desconto, um período para você contribuir, para você ter direito. Então, tudo isso, ele segue essas regras, né, de benefícios que nós já conhecemos. O MEI também vai seguir essas regras. Obviamente, eles têm as particularidades. Um pouquinho mais à frente a gente vai mostrar uma coisinha, tá? E, assim, com relação a auxílio maternidade, né, que eu só gostaria só de acrescentar um pouquinho, porque o auxílio maternidade ele é diferente do salário maternidade, tá? No meio chama-se auxílio maternidade. O microempreendedor tem direito, inclusive com algumas observações. Por exemplo, no caso de adoção, guarda judicial de crianças, né, no máximo até de 12 anos, né, quando, infelizmente, tem feto natimorto, né, que é aquele quando o bebê já nasce em vida, ela tem direito ao auxílio, tá? Aborto espontâneo, tá? Vamos frisar que esse é importante. Se por acaso ocorrer um aborto realmente, porque você realmente quis e tal, não tem como. Mas o espontâneo, ele dá direito, o microempreendedor individual dá direito ao auxílio maternidade, tá? Isso tudo, ele é solicitado através do portal do meu INSS, tá? Lá onde todos os benefícios são requeridos, você vai lá, coloca lá, entra, diz que é microempreendedor individual, e tem lá. Se eu não me engano, nós temos até o site do meu INSS, dá uma olhada naquela nossa página, acho que nós temos, tá? Pronto. Como todos os sites hoje do governo, precisamos também do Gov, tá? Para tudo hoje, esse Gov está sendo exigido, mas é no meu INSS que a gente vai conseguir dar entrada em todos os benefícios que a gente está falando aí. Tem outros benefícios também, certo, pessoal? No caso da facilidade na abertura de contas em bancos, né?
Linhas de crédito do governo, né, no caso, você vai ter, digamos assim, mais facilidade para poder conseguir, no caso de empréstimos consignados. Na verdade, não se trata nem de consignado, é linha de crédito mesmo para funcionamento da empresa. Tá? Uma linha de crédito, por exemplo, de Caixa Econômica, Pronamp, BNDES, com várias outras. Além disso, tem essa facilidade assim, para você também, no caso, a aquisição de veículos, né? Financiamento e também a questão do financiamento de veículos. Se eu não me engano, acho que desconto em plano de saúde também, né? Só que só pode até 2 pessoas. Né? No caso, assim, você vai pagar, por exemplo, um plano de saúde X, que ele custa em torno de uns R$300, aí você pode incluir 2 pessoas, e você sendo MEI, aí, ou então CNPJ mesmo, você pode pagar em torno de uns 100 e pouquinhos reais. Além disso, tem o apoio técnico do SEBRAE, certo? Pessoal, toda e qualquer informação referente a MEI, não sei nada de MEI, vá no SEBRAE. O SEBRAE tem todo o suporte ao micro e pequeno empreendedor, certo? Até mesmo para abertura de MEI, no NAV também, né? Para o apoio ao micro e pequeno empreendedor, no caso, declaração de MEI, também eles fazem lá, certo? Só que acontece muito a questão de declaração de MEI, né? Emissão de notas fiscais, a gratuidade na justiça quando comprovada a insuficiência financeira, né? Você pode também vender para o governo, né? E outras empresas. Você vai possuir também o poder de negociação com fornecedores e você vai poder também registrar empregado, né? Lembrando que tem, né, os limites para cada categoria de aquisição de funcionário. Aqui eu estou colocando só um dos benefícios para a gente ter ideia da questão de contribuição. Tá? A pensão por morte, que a gente conhece até muito com relação ao nosso regime geral, o INSS, né? Tem o marido, a mulher morreu, fica o benefício por morte, às vezes fica por filho, alguma coisa assim. No MEI também tem esse benefício, né? Que é quando ocorre o falecimento do MEI. Então, sua família tem direito à pensão dele, né? Contando que ele tenha feito as contribuições. Né? A primeira exigência seria o óbito acontecer, por exemplo, a pensão terá duração de 4 meses, no caso. O óbito acontecer antes do segurado realizar 18 contribuições mensais. Então, contribuir 17 parcelas. Ele tem direito à pensão, mas somente por 4 meses. Ou o casamento ou união estável ter menos de 2 anos. Né? Estou ali, casado, há 1 ano e meio, infelizmente, apocou. Tudo bem, né? 1 ano e meio, infelizmente, ele só vai ter, ela, né? Só vai ter 4 meses de pensão. Tá? Depois eu ressuscito vocês. Fica tranquilo. Tá? E aí nós temos aqui para os meios, após 18 contribuições mensais, né? E tem mais de 18 anos de relacionamento, 2 anos de relacionamento com o cônjuge, aí vem a duração do benefício, né? Por exemplo, 3 anos, menor de 21 anos, 6 anos, de 21 a 26 anos, isso é a idade do beneficiário, tá? Então, com 3 anos de contribuição, ele vai ter 3 anos de duração de benefício se ele for menor de 21 anos, né? Obrigado, professor. Vai ter 6 anos de duração se tiver entre 21 e 26 anos, e aí vai até vitalício se ele tiver a partir de 44 anos. Então, esse é só um dos exemplos, né, que o MEI tem com relação ao benefício. Se eu me engano, na próxima tela a gente tem alguns outros. Isso, pronto. Auxílio maternidade, 10 meses de contribuição. Então, para você ter o auxílio maternidade, 10 meses de contribuição. E aí nós temos outro. Auxílio doença, 12 meses. Auxílio reclusão,
né, muito contestado por algumas pessoas, mas infelizmente são pessoas também que muitas vezes precisam, a família muitas vezes não tem muito culpa do que acontece, então por reclusão também terá que ter 24 meses de contribuição. Invalidez, aposentadoria, 12 meses, por idade, 180 meses de contribuição. Se eu não me engano, mesmo do INSS, né, o regime geral, são 180 contribuições, né? Pensão por morte também, 18 meses de contribuição. Então, como vocês podem ver, os benefícios eles se equivalem muito ao nosso regime geral, né? Tem, obviamente, suas particularidades, seus meses de contribuição, mas é praticamente a mesma coisa, e o MEI, além de pagar muito menos, né, tem todos os benefícios que um CLT que paga seu INSS lá vai ter da mesma forma. Pessoal, no caso de seguro-desemprego para MEI, né, o simples fato de ter um registro com um MEI não impede uma pessoa de receber o seu seguro. Certo? Microempreendedor individual pode receber o seguro-desemprego desde que não tenha auferido renda mensal própria suficiente para a manutenção da família, ou seja, renda igual ou superior a um salário mínimo no período de pagamento do benefício ou que não tenha ocorrido faturamento pelo emprego. Pois não. Seria nepotismo, no caso? Posso até pesquisar um pouco mais, mas até onde nós temos conhecimento, não existe empecilho com relação a isso. Tá? Não tem nenhum problema ser contratado. É a mesma coisa de uma empresa CLT, você contrata seu filho, né? Nós não podemos caracterizar nepotismo porque nós estamos falando de governo, mas é perfeitamente normal você contratar alguém da família. Até porque, assim, foi até interessante sua pergunta, porque, assim, como essa parte do MEI ela é voltada mais para o âmbito privado, né? Então, assim, como é algo particular seu, né, você contrata realmente quem você quiser. Né? Não tem... De início, eu acho que somente um. Aí, a depender da categoria acima de empreendedor individual, não, somente um. Com relação ao seguro-desemprego, assim, só para esclarecer, você é um funcionário CLT e tem um MEI, você tem um CNPJ, sem problema, não tem nenhum problema. Você pode ser CLT e pode ter um MEI, tá? Foi demitido da empresa, tá? Você vai receber o seu seguro-desemprego quando? Porque é o seguinte, o seguro-desemprego, ele pressupõe que você não tem renda e precisa de alguma renda para sustentar a sua família, né? Então, o que é que o governo vai fazer? Vai analisar aquela situação. Ah, não, você é MEI, mas você tem uma renda do MEI de R$3.000. Então, você não vai ter direito ao seguro-desemprego. Mas, em outra questão, eu tenho um MEI, mas eu passei o ano todinho e não faturei nada. Simplesmente, eu tenho um MEI, abri, mas não faturei. Aí sim, você não tem outra renda e terá direito ao seguro-desemprego quando você for demitido da empresa, né, com regime de CLT. Tá? Só para esclarecer esse ponto. Pessoal, no caso do alvará de licença do MEI, né, desde o dia 1º de setembro de 2020, o microempreendedor individual ele está dispensado de alvarás e licenças de funcionamento, né, salvo em caso de quando você vai alterar bastante a estrutura para o funcionamento do seu negócio, né, como por exemplo o Edmar falou da questão do frigorífico, né, você vai ter que fazer uma mudança estrutural na sua residência, né, na localidade onde você reside, aí sim tem que realmente ter um alvará de funcionamento, né, por conta de alimentos, né, manutenção de máquinas, dentre outros fatores.
que é uma questão de saúde pública, né? A gente observa que se uma pessoa que não tem as características necessárias para abrir um frigorífico por conta da insalubridade do local, certamente isso poderia prejudicar a vidas humanas. Como a gente observa em diversos realities, em que a pessoa fiscaliza o estabelecimento e observa, olha, mesmo com o alvará, a gente observa que outras pessoas não seguem como está protocolado no alvará, que a pessoa tem que ter o rigor e o cuidado com os alimentos que serão vendidos, né? Controle sanitário, controle de praga, porque o que a gente vê, infelizmente, nos estabelecimentos são locais totalmente insalubres e põem vidas humanas em risco, né? É justamente isso que o alvará tem essa proposição, justamente não, porque nunca vai conseguir assim, tem um alvará, eu vou seguir à risca a questão do alimento, o alimento bem conservado, não. Mas assim, só o fato da pessoa ter um alvará, a pessoa consegue até ter um mínimo de cuidado e rigor com aquilo, né? Eu sou um MEI, vendo coco. Aí eu vou lá para a beira-mar. Eu não posso chegar na beira-mar e vender o coco. Eu estou ocupando um espaço público, para isso eu tenho que ter a licença, a permissão do município para eu vender o coco na beira-mar. Entendeu? Então não é só o fato de um emprego, mas de você estar ocupando um espaço público que existe no poder público para regular aquelas atividades. Eu vendo camisa, short, eu não posso chegar na beira-mar e vender a camisa. Eu tenho que ter a licença, o alvará, para eu poder fazer isso. Tá? Obrigado, professor. Afinal de contas, quem é que pode ser MEI, né? Tem uma atividade dentro da lista de ocupações permitida para ser MEI, então, ou seja, através desse site aqui do GovBR, né, portal do empreendedor, certo? Lá vai ter uma lista, certo, das atividades. Se você se enquadrar em alguma delas, ok, certo? Certo. Você vai na opção de quais as ocupações que podem realmente ser MEI, certo? Nas ocupações permitidas. Aí tem uma listagem, né, alfabética. A lista realmente é grande, pessoal. Né? Vocês podem pesquisar à vontade em casa, certo? Eu acho que tem uma centena de atividades, né? Ter 18 anos completo ou 16 anos e ser emancipado, certo? Não ser ou se tornar titular, sócio ou administrador de outra empresa. Né? Quem pode ser, não é isso aí. Não pode ter ou abrir filial. Tá? Ter ou contratar no máximo um empregado ou empregado, né, como foi bem perguntado, que receba um piso da categoria de um salário mínimo, né, ou um salário mínimo. Né? Faturamento anual de até R$ 81.000 por ano, ou proporcional no ano de abertura. Tá? Faturamento proporcional, no caso ele foi formalizado em junho, e o seu limite de faturamento até o final do ano será de R$ 47.250, no caso 7 meses vezes
R$ 6.750 por mês. E não existe limite mensal de faturamento. No caso, o limite de faturamento é somente anual. Às vezes existe uma questão de dúvida com relação ao faturamento do MEI. Tá? Quando a gente fala que existe um faturamento, um limite de faturamento de 81 mil, tá? Não existe faturamento médio. A gente faz essa conta de 6.750 por mês para facilitar, né, algumas contas. Né? No caso aqui, ele se formalizou em junho, então a gente pega os 81, dividido por 12, vai dar isso aí, vezes o número de meses, então nós temos esse valor de 47.250. Então, o MEI que se formalizou em junho, ele só vai poder ter 47.250 de faturamento. Ele não vai ter, poder fazer os 81, porque ele é proporcional. Tá? Aí é outra dúvida. Né? Não existe limite mensal. Ele pode, por exemplo, ele se formalizou em junho, não faturou nada em junho, julho, agosto, setembro, outubro, quando foi em novembro, ele faturou 40 mil. Tem algum problema? Não. Porque ele está dentro dos 47 mil que ele tem direito proporcional. Em dezembro, ele só teria 7.250. Ele só não pode ultrapassar o limite que ele tem anual. Mas ele poderia, por exemplo, em dezembro, faturar os 47.250, só em dezembro. Então não existe nada mensal. Esse número mensal que a gente coloca, 6.750, é só questão para facilitar cálculo. No caso de junho, não. Formalizou quando? Formalizou em dezembro. Não. Porque ele só pode faturar 6.750. Tá? Vai depender do mês de formalização. Formalizou em janeiro, 1º de janeiro, ele vai ter 81 mil anual e pode gastar ele pode faturar no primeiro mês de janeiro, como ele pode ir dividindo os meses, como pode chegar em novembro e de 40 e 41 mil em dezembro. Então não importa, ele só não pode ultrapassar os 81, tá? Que é o teto do mês, né? E terminando, esquece a história de limite mensal, porque muitas vezes na literatura ela é confusa, mesmo na literatura. Muitos contadores que a gente lê e pesquisa e tudo, geralmente ele costuma colocar os 6.750 e às vezes confunde. Porque aí, quem está estudando aquele assunto acha que ele só tem esses 6.750 por mês. Não, ele pode ter qualquer valor por mês, contanto que não ultrapasse o limite de 81 mil anual. Ok? Pessoal, muita atenção, certo? Alguns benefícios poderão ser impactados após a sua formalização como MEI, certo? Não é somente fazer e tchau, vou me dar bem, não. Tem alguns porém quando você faz essa aquisição, certo? Isso, exatamente. Benefícios previdenciários que serão cancelados, né? Aposentadoria por invalidez, auxílio de doença e salário maternidade. Esses benefícios, estou esclarecendo, por exemplo, já são benefícios adquiridos pela pessoa, tá? E aí ele resolve abrir o MEI, né? Então, assim, você tem uma aposentadoria por invalidez, né? Pressupõe o que o aposentador é baseado na incapacidade do trabalho. Você é incapaz de trabalhar. Por isso que o governo lhe deu essa aposentadoria, né, por invalidez. Quando você formaliza o MEI, o governo entende esse rapaz agora ficou bom. Por milagre, ele acabou a invalidez dele, ó. Ele simplesmente
perde o benefício. Tá? A mesma lógica é do auxílio-doença. Né? Você tem uma doença, operou, fez tratamento, ficou curado. Se você tiver um MEI, você perde. Inclusive, não é assim, só esclarecendo, essa questão de aposentadoria de invalidez e por doença, você não só perde pelo fato de ter MEI, você automaticamente perde por MEI. Mas, por exemplo, se você não tiver MEI, você ficar bom, se você ficar curado, você vai perder o benefício. Né? Óbvio que o MEI, ele acelera essa perda, pelo fato de você se formalizar como MEI. E salário maternidade, que não vamos confundir com auxílio maternidade. Auxílio maternidade do mês, salário maternidade CLT. Tá? Também nós temos aquela história. Qual é o benefício do salário maternidade? Meninas, para que serve? A mãezinha ficar em casa com o seu bebê, cuidar aqueles 6 meses e tal. Quando você formaliza um MEI, o governo entende que você está trabalhando e não cuidando do seu bebê. Né? Então você perde aquele benefício. Né? E aí nós temos alguns benefícios que poderão ser cancelados. Não de imediato, mas eles poderão. E nós temos, por exemplo, seguro-desemprego, que a gente já falou aqui, que é aquela história de você ser CLT ou MEI. Se você não oferecer renda que possa sustentar a sua família, você tem direito ao seguro-desemprego. BPC, ou LOAS, é um benefício, né, geralmente para pessoas mais idosas, né? ProUni, FIES, Bolsa Família, todos esses benefícios, eles são baseados em quê? Qual é o primeiro critério para você ter esse tipo de benefício? Renda. Você tem que ter uma renda mínima, você tem que fazer parte daqueles programas do governo. Tá? Então, formalizei MEI, vou perder? Não de imediato. O governo vai analisar a situação e se realmente você não atingir aquela renda juntando com o que você faturou do MEI, então você permanece com esses benefícios. No exato momento que você começa a ganhar dinheiro, ficar rico com o MEI, o governo diz, não, você não precisa mais disso. Você não precisa mais de BPC, você não precisa mais desse auxílio. Então ele é retirado, porque você vai ter renda suficiente. Porque esse tipo de benefício é para aquele sustento, aquela coisa básica, né, que o governo dá. Se você já tem renda, não tem sentido você ter esse tipo de benefício, ok? Benefícios que não serão cancelados, certo? No caso, a aposentadoria especial por insalubridade, por idade ou por tempo de contribuição. O FGTS, né, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Programa de Integração Social, no caso PIS, a pensão por falecimento do cônjuge ou do filho, pensão por falecimento dos pais e pensão recebida por tutor de menor de idade por morte do responsável. Quem que não pode ser MEI, né? Funcionários públicos federais. Não, mas aí tem uma questão assim, bem interessante para se analisar. Eu e a Edmar, a gente deu até uma estudada acerca do assunto, é porque assim, pessoal, são 26 estados mais o Distrito Federal, então assim, é muita legislação para ver, certo? Mas assim, pegando aqui do juridiquês, né? Assim, via de regra, não pode, né? O federal realmente aí não pode mesmo, mas no municipal ou estadual, se você é funcionário público de um desses dois órgãos, né, de uma dessas categorias de órgãos, via de regra você não pode ser um MEI, né? Mas tem aquela possibilidade de a pessoa poder
Tem que ver os estatutos, certo? Porque, como eu falei, é muito município, é muito estado, mas via de regra, seguindo a letra da lei, realmente não pode, certo? Como eu falei, no caso de funcionários públicos municipais e estaduais, tem que verificar o seu estatuto para analisar se há ou não empreendimento. Né? Ter idade inferior a 18 anos ou menores de 16 anos não emancipados, né? Ou seja, não representados por seus pais. Estrangeiro com visto provisório. Nós colocamos ali o estrangeiro porque algum tempo atrás nós também fizemos um curso que foi direcionado para os imigrantes. Tá? E nós fizemos inclusive uma cartilha com toda a documentação com relação ao imigrante, que era exatamente o microempreendedor individual, tanto para brasileiros como para imigrantes. Então nós fizemos esse trabalho, pesquisa e tudo. Aqui nós só estamos colocando aí rapidamente, mas no outro curso foi bem específico, com muito detalhe com relação ao imigrante. Mas, basicamente, para ele ser MEI, ele tem que estar totalmente regularizado, muitas vezes brasileiro, com vários quesitos, visto permanente. Tem alguns tipos de visto e tudo, que até permite, mas, via de regra, ele tem que estar totalmente regularizado para que ele possa ter o MEI. Continuando, pessoal, no caso do titular, sócio administrador de outra empresa, né, não pode ser MEI. Exercer atividade intelectual de natureza científica, literária ou artística, no caso, médico não pode ser MEI, nutricionista, personal trainer, psicólogo, administrador, advogado, contador, não pode ser MEI, certo? Arquiteto, ou não possuir quinais correspondentes aos que são permitidos no meio. Vou começar pelo final. Quinais correspondentes ao que são permitidos no meio é aquela relação que nós mostramos agora há pouco. Tá? Lá, se eu não me engano, são aproximadamente 500 quinais, né, que é um código aqui dentro. Assim, até pelo que eu pude analisar, no caso, essas profissões mencionadas, elas se baseiam em quê? Registro, certo? Você é credenciado por essas profissões e também essas profissões, a categoria delas é o quê? Prestador de serviço. Né? No caso, assim, você é um prestador de serviço, é diferente de um tomador de serviço. Então, assim, pode-se pressupor que prestadores de serviço, né, credenciados não podem ser MEI. Com relação a esse pessoal que não pode ser, por exemplo, médico, nutricionista, contador, eu vou esclarecer alguma coisinha e tenho uma boa notícia para contador. Né? Esse tipo de atividade ele não pode ser sociedade empresária, médico, contador, esse tipo de coisa. Né? Apenas sociedade simples, né? Previsto nos artigos 997 e os seguintes do Código Civil, né? E que são regulamentadas por conselhos fiscais, né? Códigos de ética. Por exemplo, CRC, CFC, CREA, OAB, então todas essas profissões que são regidas, são regulamentadas por esses conselhos, por esse código de ética, ele não pode ser MEI. A boa notícia com relação ao contador, né? A exclusão do contador, porque o contador, no início ele podia ser MEI. A exclusão foi anunciada em dezembro de 2017, né, pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, que é o CGSN, né. O órgão publicou a resolução 137, né, e aí é o seguinte, existe um projeto de lei já tramitando para que a profissão de contador volte a poder ser MEI, né. Está em tramitação na Câmara dos Deputados, né, que reverte a decisão do Conselho. Né, o Conselho tirou, mas existe esse projeto que está em tramitação na Câmara, né, para reverter essa decisão do Conselho. Né. O projeto de decreto legislativo 1007, do deputado Carlos Zaratini, né, propõe a anulação da resolução 137, que foi a que tirou
o contador do MEI, não só o contador, mas tem outras funções, e reinclusão das atividades contador, técnico de contabilidade, personal trainer e arquivista. Essas quatro, né, incluindo o contador e o técnico de contabilidade, foram retiradas da função, né, da permissão de ser MEI, mas existe, né, em tramitação na Câmara, né, esse decreto legislativo que tenta reverter essa decisão, né, do comitê gestor. Pessoal, só para fechar essa parte da lista, as coisas que também não pode aderir ao MEI quem possui renda bruta acima do limite do MEI. No caso, atualmente está na casa dos 81 mil, né? Se você ganhar aí de 82 para cima, infelizmente não pode aderir ao MEI. Documentos necessários para a abertura do MEI, né? Falei no comecinho, né, que você tem que estar munido da sua documentação, que é necessária para a adesão do MEI, certo? No caso RG, CPF, título de eleitor, certo? O título de eleitor, ele é muito importante ser ressaltado aqui, porque esse mesmo título de eleitor seu, ele vai se fazer necessário para você ter o seu acesso do CIMEI, certo? Como assim o acesso do CIMEI? Quando você vai gerar as suas guias de pagamento pelo site do Simples Nacional, mais tarde, assim, daqui a pouco o Jonathan vai mostrar um pouquinho rapidinho, da questão das chaves de acesso, certo? O que é essa chave de acesso? Vai ser o código de acesso que você vai poder gerar, né, através desses três documentos: CNPJ, CPF e título de eleitor, certo? Em raros casos, quando não aparece o título de eleitor, quando o programa pede, o site no caso, ele vai pedir o número da última declaração que você fez do seu imposto de renda, né? Aonde você declarou pela última vez, para você poder gerar seu código de acesso e assim você conseguir fazer toda a movimentação dentro do CIMEI, certo? Imigrante regularizado perante as leis brasileiras, recibo da última declaração de imposto de renda, né, pelo portal do ECAC, né, falei agora, o seu comprovante de residência, né, endereço residencial e endereço comercial, seu telefone, e-mail, atividades da empresa e nome fantasia, né, você informa, né, você cria o nome que você quiser, e quanto à questão do KNAI, é para você especificar realmente a sua atividade empresária, né, porque você vai escolher lá naquela ordem assim, de centenas de atividades, né, a que mais se encaixa com a sua realidade, né, não vale mentir, certo, pessoal? Capital social, né, você tem que informar a sua renda, e o seu acesso ao GovBR, né, no caso, contas prata e ouro, que no caso, conta prata é quem vincula com a conta corrente no banco, conta ouro é quando tem aquela questão do reconhecimento facial. Pois não? Não, no caso é o seguinte, quando você vai abrir o seu CNPJ, você tem que ter uma atividade fim, certo? Então assim, você tem que ser específico com o que você vai estar realmente cadastrando no seu MEI. Mas o Edmar pode esclarecer melhor essa questão. Se eu entendi, você está perguntando, você pode ter uma atividade principal e 15 secundárias. Tá? Então você pode escolher uma lá, vendedor de confecção, e pode escolher mais 15 sem nenhuma restrição, inclusive atividades que não tenham nada a ver com venda de confecção. Você pode escolher qualquer uma. Tá? Então, mas assim, mesmo em secundária você pode trabalhar com ela, não tem nenhum problema. Tipo assim, você escolheu a principal, mas tem uma secundária que você tem uma atividade maior, sem problema. Você pode trabalhar com ela lá sem nenhum problema. Então, só esclarecendo, você pode ter uma atividade principal, mas pode escolher 15 secundárias.
E isso pode ser feito a qualquer tempo. Tá? Você pode incluir, tirar, excluir, não tem nenhum problema. Tá? Certo, pessoal, esse aqui é o famoso GovBR, né? Que a gente aqui já falou bastante. Dentro do Gov você vai entrar com o seu CPF, certo? E a questão da senha que você criou para poder acessar. Aí, no caso, esse site é para criar a sua conta Gov, tá? Onde você vai precisar de CPF, né? E uma senha, mas você também vai ser solicitado o seu título de eleitor. Todo mundo ele solicita o título de eleitor para... A gente, infelizmente, a gente não pode fazer isso aqui porque teria que ter um CPF válido, né, e criar. Mas também é simples, ok? Continuando, a formalização do MEI, ela também é pelo portal do empreendedor, certo? Tem também a questão do cartão CNPJ, né, que você pode olhar no site da Receita Federal, e o certificado de condição de MEI também dentro do portal do empreendedor. Pronto, no caso, o código de acesso do MEI, né, que eu falei agora há pouco, que você gera usando o seu CNPJ, CPF e título de eleitor quando o sistema pedir, né? Ele serve para validar algum serviço do portal do empreendedor, no caso, parcelamento, certo? A baixa no MEI e entre outros serviços. A alteração dos dados do MEI, né, também é pelo portal do empreendedor, praticamente quase que 100% é no portal do empreendedor. Inscrição estadual do MEI vai ser por esses dois sites aqui, certo? Isso que eu falei quase tudo. A inscrição estadual do MEI, ela é pelo site da Cefaz, certo? Cefaz daqui do Ceará, e no site da Sintegra, sintegra.com.br. No caso, o Edmar vai mostrar para vocês, pessoal, o site da Sintegra, certo? Tanto no site da Cefaz como da Sintegra, é onde você vai ver o seu código da Cefaz, no estadual, tá? Clica lá no Ceará, na opçãozinha Ceará lá, e ele vai pedir o CNPJ, tá? Quando você coloca o CNPJ aí, vai pesquisar e vai mostrar uma tela onde você vai ter a sua inscrição estadual, tá? Nem todo MEI tem inscrição estadual, só tem MEI, inscrição estadual quem é comércio, quando você escolhe a atividade. Uma dica importante, quando for abrir um MEI, mesmo que você não tenha atividade comercial, sempre é interessante escolher uma atividade comercial, o comércio, tá? Porque automaticamente, você não precisa fazer nada, automaticamente ele já cria, tá, a sua inscrição estadual, ok? As obrigações do MEI, certo, pessoal? O MEI ele é obrigado à emissão, né, de DAS, que no caso é o documento de arrecadação simplificado, e a segunda via desse mesmo documento, certo? O que é que se compõe o DAS? Né? No caso, o DAS ele basicamente o boleto do MEI, né, que vai ser gerado no site do CIMEI, né, na opçãozinha do CIMEI. Ele deve ser pago mensalmente, né, até o dia 20 de cada mês, certo? E o valor é fixo, né, independentemente do faturamento do seu negócio. A composição dele é de 5% do salário mínimo vigente referente ao INSS para todas as ocupações, R$1 referente ao ICMS, certo? Imposto estadual, para comércio, indústria e transporte, R$5 referente ao ISS, que é Imposto sobre Serviço Municipal, para prestação de serviços. Os valores mensais da contribuição do MEI desse ano são
de R$ 66,10 para comércio e indústria, sendo R$ 65,10 de INSS e R$ 1,00 de ICMS, R$ 70,10 de prestação de serviço, sendo R$ 65,10 INSS mais R$ 5,00 de ISS, R$ 71,10 de comércio e serviço, sendo R$ 65,10 de INSS mais R$ 1,00 de ICMS mais R$ 5,00 de ISS, e o mais elevado, que é o MEI caminhoneiro, né? R$ 162,24, MEI caminhoneiro, sendo R$ 156,24 de INSS, mais R$ 1,00 de ICMS, mais R$ 5,00 de ISS. Outra obrigação do MEI é a declaração anual do faturamento. Grosseiramente, nós podemos chamar do imposto de renda, né, do MEI, tá? Que é obrigatório para todos os MEI e é onde ele indica para o governo todos os seus rendimentos, né? É feito lá no portal do empreendedor, tá? E que é basicamente o imposto de renda. Nós vamos ter que acelerar um pouquinho, né, professor Leandro, porque o nosso tempo já está meio corrido. Então, não confundir a declaração anual do DAS-MEI, tá, com a declaração anual do imposto de renda da pessoa física. Tá? É obrigatório a declaração anual do DAS-MEI, mas nem sempre é obrigatório a declaração de pessoa física do MEI. Tá? Então, tudo no portal do empreendedor. Esse relatório mensal de receitas brutas é uma coisa interessante porque muita gente não sabe, mas ele é um relatório obrigatório. Tá? O que é esse relatório? É um relatório mensal onde você vai anotar todas as suas vendas, todos os seus serviços prestados. É em cima desse relatório que você vai fazer exatamente a declaração anual. E é um relatório obrigatório. Tá? Eu posso até, rapidamente, entra no portal do empreendedor, João. Vai na opção Sou MEI. Relatório mensal. Procura a opção relatório mensal. Está ali, ó. Relatório mensal. Vai aqui e clica aqui, ó. Ali. Clica aqui em azulzinho, aqui, ó. Esse é o modelo do relatório mensal. Ele é obrigatório. Se você pegar o MEI, 98%, 99% não faz isso. Aí chega para fazer a declaração e começa a inventar valores. Ou então pega um valor de R$ 1.000 e começa a botar ele direto, bota 1.000 em todo mês. Então, esse relatório que é obrigatório não é feito. Tem algum problema? Raramente tem, até porque você não é obrigado a apresentar ele para ninguém, a Receita não. Mas, digamos que hipoteticamente surge alguma fiscalização, se algum auditor, alguém da Receita chegar no teu local de trabalho e pedir, você vai ter que apresentar. É coisa muito difícil. Você não tem que apresentar, levar para algum canto, não. Só se ele for pedido realmente por alguém, por alguma autoridade da Receita. Mas, sem isso, agora é um relatório obrigatório. Vou botar aí por dois lados. Pessoal, no caso dessa parte das obrigações, o que acontece? Eu presencio muito esse caso com relação ao MEI, estágio lá na Receita Federal, e muitas pessoas elas chegam com dívidas com relação ao MEI, ou seja, pessoas que passaram anos e anos sem pagar o MEI mensalmente, certo? E aí o que acontece? Fica um débito muito grande na Receita, e passado esses 5 anos, o débito ele migra, certo? Ele migra a partir do ano mais antigo. No caso, se você pegar, por exemplo, uma pessoa que nunca pagou o MEI de 2018 até 2023, que esse é o caso genérico, né? Genérico não, mais recorrente lá na repartição,
a pessoa fica com pendências na procuradoria, né, que no caso é a instância máxima de uma pessoa que realmente tem alguma pendência com relação ao imposto de renda ou até mesmo com relação ao MEI, né? Então, assim, quando foi citado lá em cima a questão de parcelamentos, né, referentes ao MEI, você pode fazer esses parcelamentos que você está devendo, certo? Dentro do CIMEI, certo? É possível você fazer esse parcelamento, né? Você pode imprimir os seus boletos de parcelamento mensalmente ou aderir a débito em conta, né? E também o outro parcelamento que tem é pelo Regularize, né? Só que o Regularize ele é um parcelamento exclusivo da Procuradoria da Fazenda Nacional, certo? E lá eles têm a forma de negociação deles, certo? Só que assim, os valores realmente são pequenos, certo? E acontece de as pessoas acabarem esquecendo de pagar, né? Mas que isso não deixa de ser obrigação mesmo do contribuinte, né? Você tem que realmente pagar se você quiser ou dar baixa no mês, ou se você quiser realmente progredir com o seu CNPJ para que ele continue ativo. Uma das obrigações também do MEI é a emissão de nota fiscal. Quando eu falo obrigação, nem sempre ele realmente precisa emitir nota fiscal. Tem algumas situações que essa exigência é solicitada. Uma delas é para vender para pessoas jurídicas. E quando ele vende para pessoas jurídicas, é obrigatório a emissão da nota fiscal. Também para o governo, alguma coisa assim, né? A pessoa física é obrigado? Não. Mas muitas vezes a pessoa física solicita, e até por conta do Código de Defesa do Consumidor, se essa pessoa física solicitar, ele obviamente é obrigado a emitir essa nota fiscal, tá? E a terceira hipótese é quando você tem que enviar mercadoria. Vendeu online, tem que mandar pelo correio, tem que mandar pelo entregador, você obrigatoriamente tem que emitir uma nota fiscal para acompanhar aquela mercadoria. Tanto notas fiscais municipal, CEFIM, como CEFAIS, todos os solicitações, autorizações, códigos de acesso, senha, tudo é feito pelo site da CEFIM e da CEFAIS. Certidões negativas, tá, que você também pode tirar lá no portal do empreendedor, tem um link lá onde você pode tirar suas certidões, tá? Nós vamos ter que correr um pouquinho para o tempo da próxima palestra, mas as certidões tem lá também dentro do portal do empreendedor, bem fácil, uma daquelas opções, já sou MEI, entre já sou MEI, e lá nós temos a opção de certidões. Mostrar se você realmente está apto para prosseguir com a sua atividade ou não, se você tem alguma pendência ou não na Receita Federal ou na Procuradoria, para você poder ou não participar de alguma licitação ou algo do tipo. Com relação à baixa, é importante a gente não confundir com desenquadramento. A baixa é uma ação sua, por vontade própria. Você tem um MEI e não quer mais trabalhar com MEI, então você faz a baixa. Você pode fazer essa baixa também pelo portal do empreendedor. Como vocês percebem, tudo que se refere ao microempreendedor é feito dentro do portal e é bem tranquilo, você não tem muita burocracia, tá? Desenquadramento é aquilo quando você ocorre, por exemplo, você atingiu o limite de faturamento, passou do limite de faturamento, então você é desenquadrado, né? E tem algumas outras opções que é desenquadrado. Mas baixa é uma coisa sua, opção sua. Você não quer mais trabalhar com MEI, você faz a baixa da sua empresa. E aí a questão do desenquadramento, né? Porque aí vem aquela história de você ser desenquadrado, né? Por conta de algum efeito relativo, por exemplo, ao faturamento. Tem aquela história de você, desenquadramento quando você fatura 20% acima dos 81 mil. Então você continua pagando DAS normalmente como MEI e passa a ter outra categoria a partir de janeiro. E em janeiro você pagará a diferença do DAS referente ao que você faturou acima dos 81. Se você faturar acima de 20%, automaticamente você é desenquadrado e paga retroativo a tudo que você faturou no ano.
Tá? Então, baixa espontâneo, uma coisa que você quer fazer, desenquadramento, é obrigado por lei. Ultrapassou o limite, você é desenquadrado, até 20% no próximo ano, acima de 20%, imediatamente você é desenquadrado. Esse é o desenquadramento do CIMEI, que a gente já falou, pode passar também. Limite anual de faturamento é exatamente aquele valor que a gente tem, né, de 81 mil, aqui ele só especifica a questão dos 20%, né, que vai até 99.200. Chegando nesse valor, você já pode continuar com o MEI, mas a partir de janeiro você é desenquadrado, acima desse valor você é imediatamente desenquadrado. Os prazos, como eu falei, a partir de 1º de janeiro, volta só um pouquinho. A partir de 1º de janeiro do ano calendário, subsequente ao da ocorrência do excesso, né, na hipótese de não ter ultrapassado o limite. E retroativo ao 1º de janeiro, quando você ultrapassa o limite de 20%. Com relação a compras, também existe um limite de compras para o MEI, e que pode desenquadrar ele também. Tá? Então, o MEI ele tem um limite de 80% do faturamento dele, 80% de 81 mil. Só pode fazer compra até esse valor. Passou disso, ele também é desenquadrado como MEI. O imposto de renda do MEI. Isso é com relação à pessoa física. Tá? No caso do imposto de renda da pessoa física, o fato de ser um microempreendedor individual não isenta o MEI de cumprir com suas obrigações como pessoa física. E uma dessas obrigações é a declaração anual do imposto de renda de pessoa física, no caso da DIC. O MEI deverá declarar imposto de renda quando os rendimentos tributáveis transferidos para a sua pessoa física forem superiores a R$ 28.559,70. Todas as outras regras para a declaração do imposto de renda de pessoa física valem para o microempreendedor individual. As alíquotas para determinar a parcela isenta das atividades, no caso 8% para comércio, indústria e transporte de carga, 16% para transporte de passageiros e 32% para prestação de serviços. Tem o cálculo da parcela isenta, no caso de receita bruta anual de serviços. Nós colocamos esse exemplo para ficar mais prático para vocês entenderem. O MEI ele tem uma parcela isenta para declarar imposto de renda da pessoa física, tá? Não da empresa, mas do CPF dele. E essa parcela isenta depende da categoria dele, comércio, transporte ou serviço. Tá? Nós pegamos um exemplo aqui de serviço e colocamos como exemplo uma empresa de serviço com faturamento de 72 mil. Tá? Receita bruta vezes a alíquota de isenção igual a parcela isenta. Então, por exemplo, nós temos uma receita bruta de 72 mil, a alíquota de isenção é de 32%, nós chegamos a um valor de 23.040 de parcela isenta. Pegou a receita bruta, tirou a parcela isenta, deu 48 mil. Quem recebe 48 mil por ano deve declarar imposto de renda? Ultrapassou os 28 mil e aqueles quebrados. Né? Então, mesmo ele tendo a isenção, ele também tem que declarar o imposto de renda, tá? Pessoa física. Tá? Aqui é um segundo exemplo com despesas, porque assim, essa questão de despesas, eu conversei inclusive com alguns contadores, vi alguns artigos, existe assim, uma briga entre colocar ou não despesas e fica um negócio meio. Porque assim, para você colocar despesa, você tem que ter tudo anotado. Tem que ter nota fiscal, tem que ser regularizado, tem que ter tudo. Então, assim, é como se fosse um negócio meio complicado. Mas vamos lá. Aquele primeiro cálculo é sem despesa. Beleza? Que foi o cálculo que nós fizemos anteriormente. Esse segundo cálculo, nós vamos acrescentar uma despesa do mês de 30 mil. O que pode ser essa despesa? Conta de luz, internet, material de escritório, o que ele tiver gasto com o MEI, né, os custos dele, ele junta lá e, nesse nosso caso, deu 30 mil. O lucro líquido, porque nós temos a receita bruta, que é 72 mil. O lucro líquido seria exatamente os 72, que é a receita que ele pegou no ano inteiro,
menos as despesas. Nós temos 42 mil. A parcela isenta é o mesmo cálculo que nós fizemos, os 72 mil vezes os 32%, que você vai ter aquela parcela isenta, e aí você vai tirar tanto do lucro líquido, tanto a despesa, a isenção, né, para saber a parcela tributável. O lucro líquido, 42 mil, que é exatamente a bruta menos a despesa, deu 42, parcela isenta de 23 mil, então ele tem 18.960 de renda tributável. Vai fazer imposto de renda? Não, porque não atingiu os 28 mil. Então, ele tendo despesa, ele pode ter esse benefício de não fazer, não declarar o imposto de renda. Ok? Essa é a questão das despesas, tá? Com relação a aluguel, com relação à utilização da casa própria, que é a lei, né? E aí, o benefício do MEI, para você ter 100% dos seus rendimentos isentos, o que é que você pode fazer? Aí você vai ter que ter um contador. Se você contratar um contador, tiver toda a sua escrituração, não é só um relatório, não, tudo, regularização, tudo, a lei lhe permite isentar 100% dos seus rendimentos, se você tiver contador. Produziu 81 mil isentos. Tá? Não tem que fazer aqueles cálculos, aquela coisa. Teve contador, isenta tudo. Tá? Funcionários, né? Como a gente já falou, você pode ter um funcionário e aí tudo não é social. Hoje, tudo não é social. Antes, até algumas empresas ainda mandavam a raiz, né? Hoje é tudo pelo E-Social. Tá? Tudo pelo site do E-Social. Nós temos agora um MEI, isso é só uma exemplificação de MEI aplicativo, né? Aqui lá no KINAI tem um que é o motorista aplicativo, que lá chama-se motorista independente, né? Aqui são as vantagens do MEI caminhoneiro também, né? E aqui algumas informações, são as últimas informações, professor Leandro, é o último slide, a gente, né? Recentemente saiu uma lei da padronização das notas fiscais. Tá? Antes você tinha vários emissores de notas fiscais, agora vai ter uma padronização, ia começar agora, se eu não me engano, em maio, foi transferido para setembro. Tá? Nunca esquecer a gestão financeira. Não é necessário o MEI ter conta PJ, conta de banco pessoa jurídica. Compra de veículos você pode ter até 30% de desconto. Tá? Abaixo do MEI pode ser feito com selo bronze, né? Mudança do nome, isso é importante. Antes você tinha nome e CPF lá no CNPJ. Hoje ele mudou. Agora são os 8 primeiros números do CNPJ e mais o nome da empresa. O aumento do limite, tá, que já foi aprovado Câmara, Senado e voltou novamente para o plenário, provavelmente vai para 144.900 no próximo ano e mais 2 empregados, né? O fim do limite de parcelamento, antigamente você só podia fazer um parcelamento por ano, você pode fazer vários agora, sem problema. Quem tem nome negativado não tem problema, pode abrir MEI. Tá? A incorporação do MEI do domicílio tributário, isso aí para você ver tudo que o governo faça de nota, de tudo. Tá? Mulheres, importante, representam 45% do total de microempreendedores. Se você falar em confecção, são 95%. Linhas de crédito, Sebrae, Caixa, Pronamp, CRED, BNDES e os treinamentos de Sebrae e UF. Tá? Só esse último slide aqui, esse último slide aqui é mais para o contador. Pode deixar na tela que eles veem. Isso aqui é o que vocês, contadores, podem prestar de serviço para o MEI. Tá? Tudo isso aqui são serviços que você pode prestar para o MEI. Beleza? De abertura, de nota fiscal, de rendimento, de tudo. Tá? Obrigado. Obrigado, professor. Agora a professora Joelma irá entregar os certificados para os palestrantes. E quem está inscrito na
na palestra. E quem está inscrito na palestra, por gentileza, fazer o credenciamento lá fora.